Alô, estimados, eu sou o professor Djalma Cremonese e este é o programa Momento Filosófico, um programa vinculado também aqui no YouTube, juntamente uma transmissão simultânea com o programa Caminhos da Noite da Rádio Medianeira FM 102.7. E no programa de hoje nós vamos explicar o que é propriamente a filosofia, o seu sentido mais etimológico. Como sabemos, as palavras da origem filosóficas gregas estão muito presentes ainda em nosso meio. E a palavra filosofia, ela tem uma origem grega. Elas são duas palavras vinculadas a dois sentidos. Filon mais sofia. Filon é amigo, aquele que tem uma amizade, aquele que se aproxima da Sofia. Sofia significa conhecimento. E essas palavras, especificamente a palavra filosofia, surgiu aproximadamente ainda no século V antes da nossa era. É o século lá da democracia de Péricles na Grécia Antiga. Mais precisamente, interessante isso que a palavra filosofia não surgiu nas cidades-estados mais importantes, como Atenas e Esparta. Ela surgiu mais na periferia, como Mileto, que era uma colônia grega. Então, a filosofia surge numa tentativa de superar o pensamento mitológico, como nós vimos no programa passado, ao dar uma resposta mais racional para os fatos da vida. Com efeito, o signo filosofia adquiriu conotações diversas ao longo da história do pensamento ocidental, sofrendo reelaborações em contextos variados pelos mais diferentes pensadores da tradição. A despeito disso, porém, não se encontra fechada a possibilidade de clarear o sentido da teoria e da prática filosófica a partir da sua etimologia, como nós vimos, filosofia, que advém dessas raízes gregas, filon, amigo, amizade, amor, pela sofia, pela sabedoria. E a filosofia, em grande medida, é a fuga para além desse mundo sensível, humano, perecível, rumando mais ao eterno, rumando mais ao imutável. Apesar dos radicais etimológicos, cumpre apontar a inexistência de informação sobre quem teria cunhado originalmente o termo, bem como designado a si mesmo de filósofo. Isto é, literalmente, esse amante da sabedoria. Para o historiador Diógenes Laércios, que imputa a Pitágoras o mérito de ter primeiramente designado a si mesmo como filósofo, bem como de ter empregado pela primeira vez o termo filosofia. Foi ele, Pitágoras, o primeiro a usar o termo e a chamar-se de filósofo. Outra vertente da tradição atribui a Tales de Mileto a façanha de ter sido o primeiro filósofo grego. Para Platão, inversamente, a palavra filosofia, bem como o termo filósofo, embora considerados no sentido de amigo da sabedoria por excelência, veriam a adquirir essa conotação distinta das observadas anteriormente no contexto da cultura grega antiga. Nessa perspectiva, o filósofo ele se distancia do sábio, precisamente por consistir naquele que busca a sabedoria em vez de retê-la a si mesmo. Assim, a filosofia pressupõe antes um exercício de sabedoria alinhada à prática de um modo de vida identificada, em última análise, com a reflexão da alma sobre a própria alma. Para Platão, a filosofia estaria vinculada à admiração em relação a si mesmo e à realidade circundante, pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem a origem da filosofia. A filosofia, portanto, não seria apenas
um conhecimento autônomo que mostra e desoculta e desvela, nem mesmo a única disciplina que aguça esse espírito crítico e que reflete a partir de um método, de um pensamento rigoroso. Uma vez que assim também fazes outros profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento. Além dessas características, o que é próprio da filosofia talvez seja essa busca pela essência, a busca pelos princípios fundamentais, pela arqué, de tudo que existe. E mais, ela pode ajudar a refletir sobre a nossa própria existência como ser no mundo, principalmente na questão da existência da vida, questão do amor, questão da felicidade, a questão da morte, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. Filosofia, essa é a mãe de todas as ciências. No princípio, a astronomia, a matemática, a medicina, tudo era filosofia. Sim, logo após, na nossa era, no ano 1400, 1500, com a modernidade, começou a fragmentação das áreas. Então surgiu a física, a química, a biologia, mais recentemente ainda as ciências sociais, da filosofia, da ciência política, da sociologia, da antropologia. Mas no início, a filosofia era a mãe de todas as ciências e, por que não dizer ainda, hoje nós estudamos e lemos artigos, livros dos grandes pensadores gregos. Muitos autores contemporâneos e muitos leitores nós temos hoje dos filósofos pré-socráticos, de Sócrates, Platão, Aristóteles, porque eles refletiram, eles buscaram responder a certos questionamentos da existência humana. Então, filosofia para nós é um princípio básico para chegar à verdadeira felicidade, para chegar à verdadeira razão do conhecimento através do conhecimento filosófico. Por hoje era só, semana que vem nós voltamos com o nosso programa Fundamentos da Filosofia. Grande abraço e até lá!